boa noite a todos os irmãos. Todos são bem-vindos. Então, para nós buscar nossa harmonização antes do Evangelho, ouviu a mensagem para o dia 10 de julho do livro Sabedoria Todo Dia, que nos diz o seguinte: desempenhe um bom papel. Para o dia ser maravilhoso, mostre nele as suas qualidades, com firmeza e com os olhos abertos para as coisas boas, os ideais, as esperanças. É nesse dia, melhor do que em todos os que passaram, que você desempenha o papel que lhe cabe, ser feliz. O dia é como um palco, onde atores representam peças. Mesmo num palco ruim, bons atores fazem bons papéis. E mesmo em palcos bons, maus atores fazem maus papéis. Então, esse dia será para você o resultado do desempenho do seu papel. Deus está na plateia, vendo o papel que hoje você fez. Que bonita a mensagem de hoje, né? Que cada dia é uma oportunidade maravilhosa para nós mostrar nossas qualidades, a nossa firmeza, né? Abrir bem os nossos olhos para as coisas boas, nossos ideais, as esperanças. O dia ele compara com um palco, onde nós somos atores. E aí que ele diz que os atores representam peças, somos nós fazendo a nossa parte. Mesmo num palco ruim, bons atores fazem bons papéis. Não é o palco mais importante, é o ator. Mesmo em palcos bons, maus atores fazem maus papéis. Então, todo dia que nós recebemos como bênção de Deus para viver aqui na terra, ele será o resultado do nosso desempenho do papel daquele dia. E Deus está nos assistindo, porque Deus nunca nos abandona, está sempre nos amparando e nunca vai nos abandonar, né? Nós, às vezes, que nos distanciamos de Deus, mas Deus está conosco sempre. E essa consciência a gente tem que cada vez firmar mais em nós. Confiar na presença de Deus em nós, no nosso próximo, em toda a natureza. Então, com essa leitura da mensagem da noite de hoje, eu convido a todos para juntos nos dirigir a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso irmão maior Jesus, primeiro agradecendo o dia de hoje, tudo que nós hoje aprendemos, servimos. Que Deus abençoe toda a humanidade, para que todos nós juntos possamos viver em paz, no respeito, no amor a nós mesmos, no amor ao próximo. E que na noite de hoje, Senhor, possamos bem ser assistidos para bem compreender a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Que os bons espíritos possam assistir a nossa irmã Mara, que tem hoje a tarefa de explanar o Evangelho da noite de hoje. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite, então, a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos. E vamos, então, seguir o nosso Evangelho, né? Com a apresentação de hoje. A continuação, hoje é a última parte do capítulo 11, que é o item 15, que fala sobre o Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, que é o capítulo 11.
E hoje, então, na instrução dos espíritos, caridade aos criminosos é continuação da semana passada, da nossa irmã, eu vou pegar aqui porque eu não lembro o nome dela. A semana passada, então, foi o início, né, caridade para com os criminosos, o texto de Elisabeth de França, lá em Havre, 1862. E hoje essa continuação que encerra, que é o capítulo 15, que encerra esse capítulo 11, que é o item 15, é do nosso irmão Lamennais, em Paris, 1862. Então a gente vai ler, né? E depois a gente vai fazer uma explicaçãozinha para ficar bem claro. Até é uma questão que ele coloca, né? E essa resposta que ele nos dá, de repente, muita gente até vai se surpreender com a resposta, mas se a gente for analisar caridade com os criminosos, a gente já mais ou menos imagina a resposta que ele vai dar dentro dessa questão que vai aparecer para nós aqui no item 15. Então, Lamennais, Paris, 1862. A questão é a seguinte: um homem está em perigo de morte. Tá? Para salvá-lo, pergunta-se, deve expor a própria vida. Mas sabe-se que essa pessoa que está ali em perigo é um malvado, é um malfeitor. E que, se ele escapar, é aquele pensamento, se ele escapar, ele poderá cometer novos crimes, porque ele é um malfeitor, ele é um criminoso. Aí vem a questão que sintetiza. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvar esse malfeitor. O que vocês acham? Pensem. O que cada um faria? Salvaria ou não? Porque se pensar, ele vai escapar, vai cometer novos crimes, e daí? Né? Aí, dentro do conhecimento, né, do Lamennais, ele nos responde o seguinte: esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Quem de nós garante que nunca vai passar por uma situação dessa gravidade? Né? Responderei, aí ele diz assim, responderei segundo o meu adiantamento moral. Desde que se trata de saber se devemos expor a vida, quer dizer, correr risco de vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação, aí ele diz assim, a abnegação é cega, socorre-se a um inimigo, então deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Aí vem um outro questionamento que ele coloca. Credes que é somente na morte que se vai arrebatar esse desgraçado? Somente a morte vai arrebatar ele? Então esse questionamento é o que vai nos mover na noite de hoje a nós pensar sobre esse evangelho que foi colocado. Segue o evangelho e diz assim, ó: é talvez a toda a sua vida passada. Quer dizer que toda a vida passada dele pode passar na mente dele, no coração dele, naquele momento em que ele está entre a vida e a morte, esperando que a gente vá lá salvar ele. Que a gente coloque a nossa vida em risco para salvar ele. Então, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam nos últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada. Ele começa a lembrar de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu. E pode surgir ali um arrependimento. Né? Então, ou melhor,
a vida dele se ergue diante dele, o passado. A morte talvez chegue muito cedo para ele. Ele sabe que não era o momento dele ir ainda, porque talvez ele, se arrependendo, ele teria uma chance ainda de se melhorar, de se tornar uma pessoa boa, de resgatar erros do passado, né? Então, a reencarnação poderá ser terrível. Quer dizer, se ele desencarna naquele momento que eu não vou fazer nada para salvar ele, então ele vai desencarnar, o reencarne dele numa próxima encarnação, com os erros que ele cometeu, vai ser terrível. Porque ele plantou, ele vai ter que, né? Vai ter que colher. Se ele não desencarnar, e ele conseguir, nesse momento de desesperança, que vinha toda aquela situação da vida dele, na mente dele, no coração dele, que ele pode mudar. E aí, ele pode ainda resgatar aquilo, né? Se ele tiver mais tempo. Ele repensou, ele pode ter uma chance. Então, a reencarnação seria terrível para ele. Então, lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, que nós somos espíritas, né? Não somos só espíritas para ler o Evangelho e, né, guardar. Lançai-vos para arrancar-o ao perigo. Essa é a colocação de Lamennais. Então, esse homem que teria morrido injuriando-vos, que se ele vê que nós podíamos salvar ele, nós vamos ficar de braços cruzados olhando o cara morrer, né? Ele vai morrer nos injuriando. Ele vai ficar indignado conosco, né? Talvez esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele fará ou não. Porque não é essa a intenção. A intenção é salvar ele. Se ele vai me dizer muito obrigado, ou se ele vai me atirar uma pedra, depois não interessa. Aqui que está o lance da gente fazer a parte da gente. Eu tenho a obrigação de fazer a minha parte. Se o outro não fizer a parte dele, é o problema dele, não é o meu. O meu eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Se eu puder ainda fazer do outro, eu faço. Mas cabe a ele fazer. E cabe a mim fazer a minha parte. Então, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salvai. Essa é a ideia. É uma situação bastante delicada, né? Porque aí, com a maneira como a gente encara as coisas, mas depois se ele fizer um mal para alguém, eu vou me sentir culpado porque eu salvei a vida dele. Tem todo um... Mas, o que o Evangelho do Cristo, qual é o nome do capítulo 11 aqui? Qual é o título do capítulo 11 aqui? Amai os vossos inimigos. Amai a todos os irmãos. A todos os irmãos. Amai a todos os irmãos significa amar os vossos inimigos, vossos amigos, vossos familiares, vossos colegas, tudo. Né? Então aqui, amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse, né, que quando a gente, ele pergunta, se vocês me amam, a gente vai dizer o quê? Claro que nós amamos Jesus. Jesus está no nosso coração, nós amamos Jesus. Aí ele diz assim: se me amai, guardai os meus mandamentos. Quais são os 2 mandamentos do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que é o título do Evangelho de hoje. Amar o próximo a si mesmo. Então, se eu amo o próximo, o que é o próximo? O próximo pode ser a minha família, pode ser qualquer uma pessoa da minha família, pode ser um amigo, pode ser um inimigo, pode ser uma pessoa que eu nem conheço. Esse é o meu próximo. E eu tenho que amar essa pessoa. Né? É a lei de Cristo. Se eu não amar
o meu próximo, eu não vou estar amando Jesus, porque Jesus disse, me amar e guardar meus mandamentos, e esse é o mandamento dele. Então é tudo que a gente tem que refletir, né? Que a gente tem que analisar, porque é muito fácil eu dizer que eu amo Jesus, mas se eu amo ele, eu sigo os mandamentos dele. Não é fácil seguir os mandamentos dele, mas é a caridade, né? Porque a caridade consiste em ter benevolência, ser bom, ter indulgência, que é ser doce, né? Dentro do doçura interior, no caso, indulgência, e o perdão. O perdão é o mais difícil que tem, mas são os três itens que formam a caridade. Se num desses itens eu não seguir, aí eu estou faltando com a caridade. E se eu faltar com a caridade, eu não estou amando o meu próximo. E se eu não estou amando o meu próximo, eu não estou amando Jesus, porque eu não estou seguindo os ensinamentos dele. Não estou guardando o ensinamento dele. Então, por isso que eu digo assim, a gente está num mundo de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações é cruel, né? Porque a gente está tudo aqui, todo mundo misturado. Se a gente for para o mundo de regeneração, todo mundo quer ir, né? A gente quer ir, Deus ajuda que a gente vá, vai estar o bem prevalecendo sobre o mal ainda, né? Vai ter o mal, mas muito pouquinho. A gente vai ter que fazer então para nós é fazer a reforma íntima. E a reforma íntima tem que ter muito esforço para fazer. A doutrina espírita ensina. O problema é a gente aprender. A gente até entende, assim, mas a gente compreende, a gente faz o que a doutrina espírita ensina. É difícil, né? A gente tem que ser muito bom. E para chegar lá, é só com a reforma íntima. E aí vai depender de cada um de nós, como o palco pode ser qualquer um. Agora, eu vou ser um ator, como ela leu ali, né? Eu vou ser um ator daquele palco. Então, vai depender de como eu vou fazer o meu papel. Como eu vou representar o meu papel. E nós somos artistas, somos esses atores que estão nesse palco. Cada um de nós vai ter que fazer o seu papel. E vai ter que fazer muito bem feito. Né? Bom, então, caridade com os criminosos, né? Por mais difícil que seja. Se tiver um irmão lá passando por uma situação assim, né? De dificuldade, mesmo que ele seja um bandido, eu tenho que dar um jeito de salvar. Porque senão eu vou estar faltando com a caridade. Segundo o Evangelho. Bom, falando um pouquinho então sobre o Lamennais, né? É Robert Felicet de Lamennais. Bom, eu não sei pronunciar esse nome dele, mas como está escrito, é isso aí, tá? Que assina então essa mensagem de 1862. Ele foi um padre, foi filósofo e escritor francês, nascido em Saint-Malo, na França, em 1782. Aí, mais ou menos, uma fotinho dele aí. E ele foi autodidata, tendo sido ordenado sacerdote em 1816, aos 34 anos. Ele buscava, né, por um catolicismo assim, que fosse mais liberal, que defendesse mais a justiça social e a separação. Ele queria muito a separação da igreja com o Estado. Vocês sabem que naquela época a igreja e o Estado eram juntos, né? E ele queria separar, ele queria que fosse separado isso. Bom, aí as opiniões dele fizeram que o Papa Gregório VI condenasse essas opiniões dele, e aí ele brigou com a igreja. Né? Em 1848 ele foi eleito deputado. Desencarnou em Paris em 1854, sem ter se reconciliado com a Igreja Católica. Então, é mais ou menos assim, para a gente conhecer um pouquinho da pessoa que nos trouxe essa mensagem. Tá? É um resumo do resumo, né? Porque é bem extensa a história dele. Então, aí a questão, né, que tem no início do Evangelho, a gente vai repetir aqui só para a gente firmar.
Um homem está em perigo de morte, para salvá-lo deve se expor à própria vida. Mas sabe-se que ele é um malvado e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar. A gente já sabe a resposta, porque a gente já leu o Evangelho, né? Então, Lamennais responde segundo o seu adiantamento moral, né? Desde que se trata de saber se devemos expor a vida mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega, né? Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer também um inimigo da sociedade. É o que ele nos diz. Justificando essa última afirmativa dele como o argumento de que provavelmente com esse gesto está se arrebatando da morte, mas também da sua vida passada. Quer dizer, com esse gesto que nós teríamos diante dele, diante desse malfeitor que está ali passando por uma situação de desencarne, um momento, né, crucial, ou nós vamos arrebatar ele da morte, além de arrebatar ele da morte, salvar ele, nós ainda podemos salvar ele da vida passada dele, porque nós vamos estar dando uma chance. Naquele momento ele pode refletir, ele pode repensar a vida dele, né? Então, nesses momentos em que ele corre o risco de desencarne, toda a sua vida se ergue diante dele em frações de segundos. Isso pode acontecer conosco também, podendo despertá-lo para o arrependimento, para uma transformação que o faz merecedor de continuar a sua existência. Então, vai depender, né, da gente ajudar ele a sobreviver. E o Espiritismo, esclarecendo a continuidade da vida do Espírito, demonstra que sempre a caridade deve falar mais alto. Fora da caridade, não há salvação. Então, independentemente das qualificações das pessoas, pois ninguém pode prever as reações dos homens diante de um ato de amor. A gente não vai saber como que ele vai reagir, e também é o que menos importa para nós, é a forma como ele vai reagir. Porque nós, o nosso papel ali, como atores, naquele momento, naquele palco, é salvar o irmão, salvar a criatura que está ali em perigo. Bom, aí tem o seguinte, logo, mesmo se não acontecer a vontade de transformar, mesmo que o cara não queira se transformar, mesmo que ele não esteja nem aí, né, que ele não se sensibilize com a situação, ainda assim a caridade para com o próximo será sempre a melhor solução, tanto para quem dá como para quem recebe. E aí tem aquela história, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Né? É uma frase muito interessante. Como ninguém pode saber o que se passa no interior de qualquer pessoa, não se pode deixar de fazer o bem para evitar supostas consequências. E aí vem uma coisa muito interessante, que a caridade para com os criminosos. De que forma nós podemos fazer a caridade para os criminosos, né? Uma é orar por eles, né? Eles poderão ser tocados pelo arrependimento. Não os desprezeie. Às vezes a gente vê uma pessoa ali que sabe que é um bandido, que é uma pessoa de má vida, e de repente tu despreza, a pessoa vai se sentir pior ainda, né? Sendo que muitas vezes um sorriso, um bom dia, né? Uma conversa, um interesse, demonstrar que você tem um certo apreço pela pessoa, ou enfim, você está dando atenção para ela. Isso pode ajudar muito. Vai saber o que a pessoa está pensando naquele momento e ela está arrasada e de repente um simples sorriso que dá para ela, um bom dia, um cumprimento, a pessoa, né, se melhora. Então, não nos desprezeis. O criminoso, olha só essa passagem, o criminoso é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens.
Todos nós temos alguém assim que a gente tem como um ídolo, né? A gente vê assim, fulano é uma pessoa que eu admiro pra caramba, é uma pessoa muito do bem, uma pessoa super legal, uma pessoa que quando morrer vai pro céu, né? A gente ouve muito isso. E o criminoso, ele é tanto o vosso próximo, como esse que a gente admira, como o melhor dos homens, né? E aí vem a caridade com sacrifícios, porque tu arriscar a tua vida para salvar alguém já é um sacrifício que tu vai fazer por alguém, né? Essa caridade com sacrifício só tem uma coisa que inspira ela: a fé. A fé e o amor, no caso, né? A fé é que vai inspirar essa caridade com sacrifícios, nosso sacrifício em benefício do outro. Então, o que seria a fé, né? O que a fé faz? Como é que a fé nos move? Ela conduz a caridade que engrandece o espírito. É eu acreditar, não é simplesmente assim eu acreditar, mas é eu ter certeza de que Deus está ali. De que Deus me colocou na situação, porque Deus não vai errar de endereço nunca. Deus sabe exatamente o que eu preciso e aquilo que eu posso. Deus sabe. Muito, me conhece mais do que eu mesmo, né? Então ele conduz a caridade que engrandece o espírito, a fé, né? E desenvolve a solidariedade. Quer dizer, se eu tenho fé, eu vou querer fazer a caridade, eu vou querer mostrar ao próximo que eu amo ele, que ele é o meu próximo e eu estou amando Jesus, eu tenho que amar o meu próximo. Então, a fé que eu tenho em Jesus vai me dar força para eu me melhorar e eu procurar seguir o ensinamento que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, vai desenvolver em mim a solidariedade, quer dizer, ajudar o próximo. E também eliminar as divergências que separam as criaturas. O julgamento, mas aquele é o bandido, né? Aquele lá é um criminoso. Pô, eu não sei o que eu fiz na encarnação anterior. Então, como é que eu vou julgar o bandido hoje? Porque aquele ali é bandido, mas e eu? Sabe lá se o cara ainda não é melhor que eu fui na outra encarnação? Porque hoje eu tenho a doutrina espírita que me ajuda, o conhecimento que a gente adquire, tem mil e uma coisa que a gente pode se aprender, né? Então, tudo isso, não importa assim a religião que eu tenha, não é a religião, é o ensinamento que eu coloquei em mim e que eu vou seguir, porque eu quero seguir, porque eu tenho fé, né? Então, eu não vou julgar o meu irmão. Eu não posso julgar ele. Eu não sei o que eu fiz. Mas eu sou bonzinho nessa vida em cima na outra. Eu não sei o que eu fiz. Nas outras, vai saber, né? Então, por que é necessário a fé para a prática da verdadeira caridade? Então, por que a gente tem que ter fé para poder praticar a caridade? Porque a prática da verdadeira caridade, olha só, ela exige abnegação, renúncia, devotamento e uma coisa que é difícil, que é a eliminação do egoísmo. A eliminação do egoísmo, que todos nós, infelizmente, não dizem, não, mas eu não sou egoísta. Não minta para si mesmo. A gente pensa primeiro na gente, né? Nós ainda, por isso que eu digo assim, não fiquem pensando, mas eu sou o pior do baralho. Como dizem, né? Eu sou o pior do baralho, porque eu tenho tanta coisa errada em mim, como é que eu queria ser melhor. Gente, nós estamos num mundo de provas e expiações ainda. Então, nós estamos no padrão. Nós estamos no padrão da normalidade, pelo mundo que nós estamos. Agora, se eu quero ir para um mundo de regeneração, eu tenho que começar a me melhorar. Eu tenho que, primeiro, reconhecer o meu erro, reconhecer o que está errado em mim, né? Começa por aí. Bom, eu vou admitir, então, eu sou egoísta. Já é o começo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir isso dentro de mim. Tenho que arrancar isso dentro de mim. Está errado isso.
né? Não confere com a fé, com Jesus, com o ensinamento que Jesus nos dá, com a caridade, com o espiritismo, com o doutrina espírita, que eu aprendo, que eu leio, que eu vejo, né? Então, isso tudo é o que nos move para praticar a caridade, abnegação, renúncia, devotamento e eliminação do egoísmo, né? Se eu for egoísta, eu vou deixar o cara morrendo lá e não vou salvar ele, né? E o que a doutrina espírita acabou de me ensinar? Que eu devo salvar, mesmo que ele seja um bandido. Eu não devo olhar se ele é bandido, se ele é bonzinho, se ele é queridinho. Não interessa, né? Então, podemos lembrar também que se nessa situação lá houver o desencarne do Salvador, olha só, eu vou lá, salvo o cara e morro, tá? E aí? Provavelmente ele já estava previsto para ser dessa forma, porque alguma dívida, por alguma dívida do passado. Então assim, ó, se eu estou naquela situação e eu tenho que agir em benefício do próximo, eu vou agir, mesmo arriscando a minha vida. Porque se eu desencarnar numa situação dessas, Deus não está enganado. Deus não se engana. Se eu estava ali, é porque era para eu estar ali. Era para eu ir lá salvar o que estava passando, né, pelo sufoco. Então, aí você pensa, pá, mas eu salvar, eu perder a minha vida. Ah, o cara é bom, vai lá, morre. Quanta gente vai dizer assim, o cara era bom, tu vê, foi salvar um bandido e acabou morrendo. A gente ouve isso. Todo mundo diz assim, né? Mas se a gente for pensar, segundo os ensinamentos de Jesus, agora tem mais uma coisa, né? O que desencarnou também, ó, ele fez o que ele sentiu o dever de fazer, ele fez a parte dele. Mas mesmo se assim não for, esse desencarne será sempre um ato de amor ao próximo que o engrandecerá diante da espiritualidade maior. E o que é mais importante? É nós nos elevarmos perante a espiritualidade maior ou perante a terra? Perante a vida material, perante o nosso egoísmo. O que vale mais? Mesmo o desencarne é complicado, mas eu vou estar fazendo a minha parte e isso não vai ser em vão, porque eu vou ter um engrandecimento diante da espiritualidade maior, porque eu fiz a minha parte, eu cumpri com a minha missão, com aquilo que eu me comprometi a fazer. Bom, então na busca da felicidade, Deus nos criou para nós ser felizes. Tá? Mas o ser feliz, mas eu não sou feliz. Não, eu sou feliz, maravilhosamente feliz, eu sou muito feliz. Na verdade, o que é a felicidade? A felicidade na Terra são momentos felizes que a gente passa com a família da gente, com as pessoas que a gente ama, né? Isso é felicidade aqui na Terra. Mas, na verdade, a verdadeira felicidade é nós fazer a nossa parte para chegar lá. E aí sim, que lá é a verdadeira vida, aqui não. Aqui é matéria. Aí o cara quer dinheiro, quer ficar rico, quer ter um outro coisa. Aí não é feliz. Porque falta o quê? Falta Deus, falta alguma coisa na vida dele, ele não sabe. Você mata às vezes, o cara tinha dinheiro pra caramba, se matou. Era feliz? O dinheiro não traz felicidade, o poder não traz felicidade. O que traz felicidade é você fazer o bem. Porque daí você vai encontrar a verdadeira felicidade, que não é aqui na Terra. Então, Deus nos criou para sermos felizes. Não encontraremos a felicidade nos gozos materiais. Encontraremos a felicidade na medida do nosso aperfeiçoamento moral e da prática do bem. Isso é a felicidade. E para sermos cristãos, não é necessário o martírio, o sacrifício da vida, mas é necessário o sacrifício do egoísmo, do orgulho, da vaidade. É isso que nós temos que extirpar de nós, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E é difícil extirpar isso de nós, a gente sabe que é, mas é a reforma íntima, né?
que se fala tanto na doutrina espírita, reforma íntima, reforma íntima. Reforma íntima é a gente tentar se melhorar, conhecendo os ensinamentos, né, de Cristo, já decodificado por Kardec, né, nas obras básicas. A gente começa a aprender, a gente começa a se conscientizar, e aí a gente vai adiante e começa a fazer isso em nós. O que eu tenho que fazer, né? Triunfaremos se nos sustentarmos na fé e nos inspirarmos na caridade. E a transformação da Terra vai acontecer quando os homens aprenderem, porque a Terra vai se regenerar, independente de nós ou não, a Terra vai se regenerar. Aí, se nós não tivermos condições de vir para a Terra regenerada, vão reencarnar espíritos bons e nós vamos ficar para trás, porque nós não vamos ter condições de estar naquele ambiente. É a mesma coisa que eu sair de uma primeira série e ir para uma universidade, né? Comparando assim pra gente. Então, sem reforma íntima, sem eu extirpar meu orgulho, minha vaidade, né, todas essas mazelas que me traz, eu não vou ter condições de entender a matéria lá do, né, do mundo de regeneração, né? Então, quando os homens aprenderem a ser irmãos, o mal desaparecerá do planeta e aqui reinará a fraternidade. Já pensou que maravilha? É isso que a gente sonha, né? E aí, então, eu acho que agora é para encerrar, né? Sempre que houver a possibilidade de auxiliar alguém, deve-se fazê-lo, sem indagar do seu merecimento ou não. Não interessa. Se o cara merece ou não, interessa. Eu tenho que fazer minha parte. Eu sou o ator do palco para representar bem o meu papel. Tá? Então, diz ali, encerra o Evangelho e aqui também, podeis salvá-lo? Salvai. É isso. E aí, tem uma frasezinha aqui que diz assim, quem estende a mão ao próximo, percebe que o alcance do poder de suas ações é infinito. Então é essa mensagem que a gente tem para hoje. Que Deus nos dê essa força, que a gente consiga, né, se melhorar, porque a coisa não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa reforma íntima com muito amor no coração, se Deus quiser. E Ele quer, né? Nos criou para isso. Agradecemos, Mara, pela explanação do Evangelho. Então, em resumo, se Deus colocar a vida do irmão em nossas mãos, não devemos vacilar. Se nós pudermos salvá-lo, devemos salvá-lo. E ele encerra esse capítulo, né, o item 14 e o 15, no sentido do malfeitor, né, que a gente não deve julgar, porque o malfeitor é o nosso irmão, filho de Deus, e sim orar por ele. Se puder auxiliar, auxiliá-lo, né? E hoje, estuda a doutrina espírita, e quem sabe, como a Mara falou, né? Quem sabe a gente fez coisa muito pior que ele, e hoje eu quero julgar ele. Então não cabe a nós o julgamento, só a Deus. Se nós pudermos ajudar, vamos ajudar. E nós podemos ajudar com a oração. Por incrível que pareça, a oração faz milagres. Como Chico Xavier dizia, né? Que a oração de uma mãe rompe as portas do céu. A oração nunca é em vão. Ela vai até o endereço que a gente faz, se a gente faz com o coração, que quer realmente ajudar a pessoa. Então, assim, vamos agradecer a Deus mais esse esclarecimento e juntos agradecer ao Pai por tudo que já aprendemos nessa encarnação e por todas as oportunidades que ainda teremos, pela eternidade que somos. Dá, Senhor, que possamos ser atores do bem, aonde o Senhor nos colocar. Pensar no bem, agir no bem, para que possamos transformar a nós mesmos em homens
de bem. Jesus, toque o coração de todos os governantes, de todas as nações do nosso planeta Terra e de todos os governados, que juntos possamos viver em paz, na solidariedade, na fraternidade, como verdadeiramente irmãos que somos. Jesus, rogamos em especial a todos aqueles que trazemos no pensamento e no coração, que de uma maneira ou de outra, rogamos a vós que chegue até eles, aonde eles estiverem, abençoando-os com o teu infinito amor. E que todos nós possamos ser abençoados através da fluidoterapia, que os passistas sejam assistidos e que a água seja tratada pelos teus mensageiros e que se torne um remédio para o nosso corpo e a nossa alma. Que a tua paz, Jesus, que o teu amor nos envolva, agora e sempre. Que assim seja.